difíceis de nossas vidas e a compreender e distinguir o que é certo e o que é errado. E para a gente poder entender melhor, né, essa participação do Espírito Santo na redenção da raça humana, nesse processo de salvação da raça humana, eu queria ler com vocês aqui João, bem rapidinho, João 16, no verso 7 e 8, porque às vezes há uma má compreensão da função, ou melhor, da participação do Espírito Santo no processo de salvação da raça humana. João 16, verso 7 fala assim: Jesus falando para os seus discípulos: mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá para o céu, né? Porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se eu, porém, for, eu vos enviarei. Aí o verso 8, que é o que eu quero destacar para vocês. Quando ele vier, o Espírito Santo, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, qual é a função principal do Espírito Santo nesse processo de salvação da raça humana? Convencer o mundo, e quando falo mundo aqui não diz o mundo material, mas as pessoas que habitam no mundo, do pecado, da justiça e do juízo. E por que eu queria destacar isso? Porque muitos têm uma visão distorcida dessa função do Espírito Santo. Acha que é função do Espírito Santo, ou da competência do Espírito Santo, converter o ser humano. A conversão não é um ato divino. A conversão é uma atitude pessoal. É uma atitude que eu tomo, uma atitude racional que eu tomo à medida que o Espírito Santo me convence do pecado, da justiça e do juízo. Então o Espírito Santo, para ficar mais claro, qual é o papel do Espírito Santo? Nos demonstrar o que é certo, o que é errado e demonstrar onde é que eu estou nesse meio. Se eu estou no lado certo, no lado errado, e o que eu preciso fazer para me pôr no lado certo. Então ele me convence, ele me mostra o que é certo e o que é errado. No Antigo Testamento, o próprio Deus diz assim: quando você estiver caminhando, você vai ouvir uma voz atrás de você, dizendo assim: este é o caminho, andai por ele. O Espírito Santo vem com essa finalidade, de nos mostrar o caminho a seguir. Por isso que o próprio Jesus diz assim: quando o Espírito Santo da verdade vier, ele vos guiará em toda a verdade. E aí aqui em João 16, João 16, verso 8, ele fala, né? E ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então não confunda. Não é função do Espírito Santo converter ninguém. A função do Espírito Santo é convencer, dar o discernimento aos seres humanos do que é certo e o que é errado. Por isso que a gente frisa muito que ao estudar a Bíblia, né, sempre que a gente estiver estudando a Bíblia, nós devemos, sempre que abrir esse livro sagrado, orar a Deus e pedir a orientação do Espírito Santo. Porque é Ele que nos convence do que é certo e do que é errado. Ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Só fazendo essa ressalva para a gente entender qual é a participação do Espírito Santo e trazer de forma esclarecida que ele não vem converter, mas convencer. A conversão é minha a partir do momento que eu compreendo o que é certo e o que é errado, e aí eu tomo uma atitude, uma decisão racional à luz daquilo que o Espírito Santo me convenceu, e aí eu decido me converter, mudar de posição.